Sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo, e neste vídeo exclusivo para membros, eu vou contar a história da vida de uma das pessoas, um dos autores mais influentes na minha própria vida intelectual e um dos caras mais importantes para a história da fantasia e também do cristianismo como literatura. Ninguém provavelmente fez as duas coisas tão bem ao mesmo tempo como ele. Tô falando de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898, em Belfast, na Irlanda. Hoje em dia seria a Irlanda do Norte, porém, na sua época ainda não era dividida quando ele nasceu. Seu pai, Albert, era um advogado local, era alguém muito prestigioso, tinha uma certa fama na região onde nasceu. Sua mãe, Florence, era filha de um clérigo e professora de matemática. E cabe ressaltar que a região onde ele nasceu, em Belfast, era fortemente protestante, pelo luteranismo. Isso é algo importante porque religião é algo que vai estar no fundo da personalidade do Lewis desde criança até adulto e vai ter várias transformações. Então ele foi criado sob esse manto protestante. Ele tinha um irmão mais velho chamado de Warren, que chamavam de Warne, e os dois eram muito próximos, tanto enquanto criança, até mesmo quando cresceram, tanto que eles iriam morar juntos e passar a vida inteira juntos até falecer. O nome inteiro de C.S. Lewis, na verdade, era Clive Staple Lewis, só que ele odiava esse nome e ele preferia ser chamado de Jack por quem era próximo dele. Não há certo um consenso de onde surgiu Jack, mas é o que ele dizia que gostava que chamassem ele. A região onde ele nasceu, da Irlanda, possuía e possui paisagens muito belíssimas. Eu não vou me prender tanto à infância dele, mas os pontos principais é justamente esse amor que ele tinha pela paisagem da onde ele cresceu. Tinha belíssimas paisagens que a gente vai ver refletida nas obras dele. E também outra coisa importante é que o pai dele também era alguém que gostava muito de leitura. E por ter uma certa condição financeira boa, Lewis iria crescer cercado de livros na sua casa. Ele não era alguém muito sociável, ele não tinha muitos amigos além do próprio irmão. Então, por conta disso, ele iria passar a infância inteira desde pequeno lendo. Uma influência que seria extremamente positiva e também já serviu, de certa forma, para que ele fosse descobrindo a sua afinidade, é errado dizer vocação, pois ele era apenas uma criança naquele momento, mas futuramente seria a vocação dele, e os pais, ele, todo mundo percebia que ele tinha uma grande afinidade e facilidade com a literatura e com idiomas, e se interessava muito por isso. Como eu disse, C.S. Lewis e seu irmão Warren seriam separados em alguns pontos. Warren era mais velho, por isso chegou num ponto onde o pai dele mandou ele para estudar na Inglaterra. Essa foi a primeira vez que separou os dois. Lewis ficou muito abalado por conta disso, já que, como eu disse, ele não tinha tantos amigos. Warne era quem ele brincava, lia e fazia tudo. Só que essa tristeza foi menor comparado com o que ia acontecer próximo desse período. No começo de 1908, a mãe dele, Florence, começou a ficar doente, e em agosto desse mesmo ano ela acabou falecendo. Lewis era pequeno, isso aí impactou ele de maneira muito profunda. Os relatos dizem que ele foi obrigado, entre aspas, a ver a mãe no caixão de forma não tão agradável, isso ficou na memória dele fortemente. E, no geral, a morte da mãe de C.S. Lewis teriam dois impactos. Primeiro, nele próprio e na sua fé inocente de criança, e também na maneira terrível de como Albert, o pai dele, iria lidar com a criação dos meninos agora que estava sozinho. Basicamente, ele iria terceirizar isso. Ele começou a procurar em uma espécie de empresa especializada em identificar o talento das crianças e qual escola era a melhor para elas. Um serviço porco, se você for ver na biografia dele, fica bem claro isso. E Lewis começou a ser enviado para escolas na Inglaterra. Primeiro que ele detestava a Inglaterra inicialmente. Na biografia e nas cartas dele isso fica bem óbvio, nas cartas com o pai. Ele não gostava da Inglaterra, ele sentia saudade das paisagens da Irlanda. E ele começou a passar por várias escolas. No todo, se não me falha a memória, ele passou por 5 escolas diferentes na Inglaterra. Ele, segundo os relatos dele, ele não gostou de nenhuma experiência. Inclusive, na biografia dele, tirando essa biografia de fora do McGrath, mas a biografia que ele próprio escreveu, é interessante, porque ele vai dar mais ênfase no quanto ele detestou a experiência nessas escolas do que na própria guerra, que a gente já vai chegar. Mas ia passando um ponto onde ele não gostava dessas escolas, não estava se dando bem. O pai dele percebeu isso e procurou um tutor para educar o C.S. Lewis, somente ele. Aí entra em cena um cara chamado Kirkpatrick, que seria apelidado pelo Lewis e por seu irmão de Marreta. Esse cara ele era extremamente inteligente, tinha uma formação e uma bagagem literária e profissional muito grande e teria uma influência vital na formação e na vida de Lewis, positivamente e negativamente. Positivamente pelo fato de que é com a educação de Kirkpatrick que Lewis iria se formar intelectualmente. Então, aprender grego, latim, apreciar os clássicos, a leitura, toda essa formação de C.S. Lewis como aluno até então, seria devido a Kirkpatrick. Porém, outra coisa que iria influenciar ele é que ele se tornou ateu com Kirkpatrick.
Na verdade, nas suas próprias cartas, Lewis analisa depois, dizendo que ele próprio já estava se sentindo para o caminho do ateísmo naquele período. O seu professor apenas forneceu os argumentos para que ele se tornasse um ateu com convicção. No futuro, quando ele se converte, ele reconhece que aqueles argumentos eram extremamente rasos. Porém, para o jovem C.S. Lewis, que havia perdido a mãe, que estava infeliz na Inglaterra, que estava longe do irmão neste período e longe do pai nesse período, aquilo foi um consolo, entre aspas. Ele acabou se prendendo ao racionalismo exacerbado. A gente pode dar mais um salto temporal aqui. Lewis iria estudar com Kirkpatrick e chegaria no ponto onde ele ia se preparar para tentar ingressar em Oxford, que era o objetivo dele, o sonho dele. Ele iria fazer isso com uma nota magistral, porque ele realmente tinha uma aptidão intelectual gigantesca, porém, este mesmo período ia ser interrompido por conta da Primeira Guerra Mundial em 1914. A eclosão da guerra iria colocar um pause em todos os projetos intelectuais de Lewis e iria arrastar, assim como milhares de outros jovens da sua época e da sua idade, iriam arrastar eles para a guerra. Lewis, na verdade, foi aprovado em Oxford. Aí a guerra estourou, a sua vaga ficou em pause, por assim dizer, e ele teria que lutar na França. Aqui vale um parênteses gigante, porque é interessante analisar a participação de C.S. Lewis na guerra, principalmente em comparação com outro personagem importantíssimo para a fantasia e importantíssimo para C.S. Lewis, pois era o seu amigo próximo. Lewis, no geral, iria passar por coisas terríveis na guerra, assim como quase todo mundo. Ele lutou na França, não era uma região agradável, por assim dizer. Ele perderia amigos, faria amigos. Só que o interessante é que, após o período da guerra, quando ele retorna, em suas cartas, em seus livros, no livro é onde a gente consegue captar alguma coisa, mas Lewis não falava da guerra. O que fica aparente, o que dá a impressão, é de que a guerra não teve efeito nenhum nele, nem negativamente, nem positivamente. Ele não pareceu traumatizado pelas experiências da guerra e, na verdade, parece ter escondido isso em seus escritos. Na época em que ele estava na guerra, o seu sonho até então não era ser escritor de fantasia, mas sim de poesia. Ele amava poesia e a sua ambição era de se tornar um poeta. E a gente pode comparar a experiência dele, por exemplo, com a de Tolkien, que vai ser o seu amigo, muito próximo. Tolkien também lutou na Primeira Guerra Mundial, já era de Oxford nessa época, e Tolkien perderia 2 grandes amigos na guerra, basicamente no mesmo ano, quase ao mesmo período. Ele tinha um grupo de amigos, um grupo literário, por assim dizer, muito próximo. Ele perderia os 2, ele mesmo teria febre de trincheiras e quase morreria na guerra. Depois disso se separou de um amigo. Só que a diferença é que Tolkien deixa isso transparecer em suas cartas, em diversos pontos da sua obra, seja no Silmarillion, seja no Senhor dos Anéis, você percebe esse tipo de coisa, e Lewis aparentemente escondeu isso e escondeu muito bem. Porém, essa foi a sua experiência com a guerra. Como eu disse, ele também iria fazer amigos na guerra, além de ter perdido. Foi durante a sua experiência na Primeira Guerra Mundial que Lewis conheceu alguém chamado de Patty Moore. Há algumas fotos do seu amigo, mas muito pouco se fala sobre a relação dos dois, pois Patty, infelizmente, iria falecer durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o interessante é que havia uma promessa entre os dois. Patty Moore disse para Lewis de que se ele falecesse na Primeira Guerra, era para Lewis cuidar da sua mãe, a senhorita Moore. Lewis iria fazer isso, mas iria fazer isso tão bem que ele ia ter um caso estranho, talvez a relação mais bizarra da vida de C.S. Lewis com a senhorita Moore. Além de cuidar dela, ao que tudo indica, principalmente pelos relatos das pessoas da época e por alguns comentários de sua carta, Lewis teve uma relação amorosa com a senhorita Moore, apesar de uma diferença de idade gigantesca entre os dois. A gente pode supor que essa relação com ele talvez tenha a ver com a carência da sua figura materna, já que ele perdeu a mãe em 1908, ainda criança, e também porque ele vivia isolado. Seu irmão nessa época também estava longe por conta da guerra, seu pai não falava muito com ele. Resumindo, Lewis iria realmente cuidar dela tirando esse aspecto, pelo fato de que, até mesmo no momento onde evidentemente não havia mais nada entre os dois, Lewis continuaria cuidando dela, cuidando não só dela, mas também da filhada dela, e ele ia fazer isso até a morte da senhorita Moore, mesmo quando outra pessoa iria entrar na sua vida, como eu vou trabalhar posteriormente nesse vídeo. Mas, muito bem, vamos retornar então para o ambiente de Oxford. A guerra havia acabado em 1918. Seu irmão retornou também, ele passaria a morar muito próximo de Lewis, até o resto da sua vida eles iriam dividir uma casa, junto com a senhorita Moore, e Lewis precisava nessa época de um emprego. Ele iria se formar em Oxford com honrarias, em uma dupla graduação em Humanidades e Literatura Inglesa, então ele se formou na verdade com 2 títulos. E nessa época ele abandonou o seu sonho de ser poeta, ele percebeu de que ou talvez não era a sua vocação, ou não servia para ele, ou ele não tinha habilidade suficiente para isso. Ele precisava agora de um emprego, ele havia se formado, precisava de um emprego, porque até esse momento ele basicamente era cuidado pelo seu pai, o pai dele enviava dinheiro para ele, apesar de uma relação muito fria e distante. Eles até trocavam algumas cartas, mas de maneira muito fria.
Lewis partiu então para caçar um emprego. Ele começou a olhar em tudo quanto é canto para ver se encontrava algum emprego. Finalmente ele encontrou um emprego de tutor. Essa é uma função que ele iria desempenhar por muito tempo, porém ele não gostava nem um pouco. Mas realmente seria injusto dizer que ele não usufruiu de nada disso. Foi através de sua experiência como tutor que a sua habilidade como professor e educador iria evoluir muito. Lewis, como professor, era muito amado por seus alunos. Ele instigava a curiosidade, tinha um método socrático que é muito consequente da sua educação com Kirkpatrick e, no geral, era um ótimo professor. Seu pai, Albert Lewis, iria falecer em setembro de 1929, enquanto ele estava na Irlanda e Lewis em Oxford, na Inglaterra, nessa época. Muito se diz de que a relação de Lewis com Albert era muito fria e de que Lewis aparentava não ligar para o seu pai. Cabe dizer aqui que Lewis, nesse momento, era o ateu que cresceu, foi desenvolvido assim desde sua educação com Kirkpatrick quando era adolescente. Pois bem, seu pai faleceu, ele fez os cuidados, e aqui a gente pode partir para um ponto mais importante da personalidade de C.S. Lewis de sua vida, a fé. Em sua autobiografia, ele diz de que a sua crença em Deus, não no cristianismo, mas em Deus, retornou meses antes da morte de seu pai. Nas cartas, ele não menciona isso em momento algum, mesmo na conversa com seu pai, meses antes, ele não menciona isso. O que a gente vai encontrar da sua conversão é posteriormente. Alguns biógrafos gostam até de supor de que foi a morte de seu pai, somado a uma transformação que ele já vinha passando, que realmente fez ele acreditar em Deus. Mas, se a sua progressão na fé era algo lento e estava acontecendo de pouco em pouco, e diga-se de passagem, importante também ressaltar o valor da obra Pantastes, de George MacDonald, que Lewis era um fã, foi um fã até morrer, inclusive escreveu o prefácio da obra. George MacDonald era um cristão e ele fazia a literatura de fantasia com elementos cristãos, algo que Lewis vai beber muito. Então, toda essa influência veio acontecendo lentamente, a morte de seu pai deve ter influenciado, e Tolkien, como eu disse, que se tornaria um amigo de C.S. Lewis mais ou menos nessa época, começou a cultivar uma amizade muito forte, porque eles tinham gostos muito parecidos. Tolkien era um católico, foi criado católico, morreu católico, e quem iria dar o passo final para que C.S. Lewis realmente se tornasse um cristão foi na verdade Tolkien. A conversão dele, como o próprio C.S. Lewis fala, foi algo muito diferente, algo singular, por falta de palavra melhor. Ela não aconteceu por uma revelação de uma vez só ou algo assim. Ela acontece lentamente e de maneira meio que racional, através de aspectos da literatura, do mito, que eu vou falar mais sobre isso, a conversa da sua conversão foi com o mito. Mas eu gosto de comparar a conversão de C.S. Lewis com a sua própria obra, com Nárnia. A gente pode comparar a maneira como a neve da fé de C.S. Lewis foi derretendo. Isso é, antes a sua fé era cristalizada, era seca. Nárnia, no começo, antes do retorno de Aslan, era fria, era tomada pelo mal representado pela Jadis, era congelada. A promessa do retorno de Aslan, a figura de Cristo, faz com que a neve lentamente vá derretendo, através também dos desafios e de todas as pedras no caminho que as crianças enfrentam. A neve lentamente vai derretendo. C.S. Lewis, com a sua fé congelada e fria, lentamente foi percebendo através dos vários aspectos da sua própria vida que a fé era algo importante, de que ele deveria retomar aquele caminho, e a neve da sua alma, do seu coração e da sua fé foi derretendo. É interessante até ler, eu vou ler para vocês uma passagem de uma carta de Lewis mais ou menos deste período. Ele estava até assustado pela conversão. Ele não entendia o como e o porquê ele estava voltando a crer em Deus. Ele dizia: "Coisas terríveis estão acontecendo comigo. O espírito, ou o eu real, está demonstrando uma tendência alarmante de se tornar muito mais pessoal, e está tomando a ofensiva e comportando-se como Deus. Melhor você chegar na segunda-feira, no mais tardar, ou eu terei entrado para um monastério." O momento marcante acontece em abril de 1929. Durante aquele período, Lewis admite que cedeu e admitiu que Deus existia. Foi também durante este período, em uma noite, que, segundo ele chegou em casa e, um ato que não fazia provavelmente desde a sua infância, ele se ajoelhou e rezou. Porém, ele acreditava em Deus, ele ainda não era um cristão. Isso só iria acontecer em 1931, em uma conversa com Tolkien e com mais um amigo durante um jantar. Tolkien, que era católico, não demonstrou para Lewis, através de argumentos sofisticados, o porquê que Cristo era filho de Deus. Na conversa, Tolkien diz que Jesus Cristo, diferente dos mitos gregos, por exemplo, era um mito verdadeiro e que se tornou realidade. A conversa foi tão marcante para C.S. Lewis que a noite terminou, ele voltou para casa e aquilo ficou na sua cabeça. Na manhã seguinte, ele ia para um zoológico. Aí ele diz em suas cartas de que quando ele saiu de casa para ir ao zoológico, ele não acreditava que Jesus Cristo era filho de Deus. Quando retornou, ele era um cristão.
ele se converteu neste curto momento, nesse curto período de tempo. A conversão de C.S. Lewis ao cristianismo, ele iria se tornar um anglicano, foi algo muito importante. Ele passaria a frequentar a capela, se encontraria com um pároco local para se confessar, algo que não é tão comum para o anglicanismo. Enfim, tudo isso entraria no cerne da sua vida, seja na sua prática docente, na literatura, na maneira como vivia e se portava nos seus escritos. Não demoraria muito para que ele se tornasse um apologista muito famoso. A sua primeira obra que fez muito sucesso foi O Peregrino. Depois ele lançaria Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que faria muito sucesso. Mas podemos dizer que o que lançou ele para a fama foi durante a Segunda Guerra Mundial. Começa a guerra em 1939 e ele fez uma série de palestras radiofônicas pela BBC falando sobre o cristianismo para as pessoas naquele momento de desespero da guerra. Ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se a voz dele era boa para o rádio, mas a sua habilidade como professor era muito boa, ele sabia se expressar muito bem. A palestra foi um sucesso, os eventos do rádio foram um sucesso absoluto e Lewis seria lançado ao estrelato, por assim dizer. Essas palestras seriam transformadas em um livro, chamado de Cristianismo Puro e Simples, um de seus maiores sucessos. Mas Nárnia é uma história diferente. Ela só iria ser lançada pela primeira vez em 1950, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, Lewis era alguém famoso? Sim, mas pelo seu trabalho como um apologista cristão. Mas quando chegou em 1950, Lewis mesmo disse que o seu trabalho como apologista havia terminado. Ele não via mais como impactar as pessoas além do que ele já havia feito até então. Aí entra em cena o papel da fantasia da literatura, que iria dar à luz as Crônicas de Nárnia em 1950. Neste vídeo eu não vou falar sobre as Crônicas de Nárnia pelo fato de que eu não sei se vai ser junto com ele, depois ou antes, vai ter saído no canal, para todos assistirem, uma resenha completíssima sobre as Crônicas de Nárnia. Lá eu vou analisar o simbolismo, o que Lewis queria passar e transmitir para os jovens com aquele livro. Inclusive vocês vão ver um pedaço da vida dele de novo nesse vídeo. Vocês vão ter que pular, na verdade. Mas enfim, ele iria se tornar extremamente famoso pela sua capacidade de colocar o cristianismo junto à fantasia em elementos que amarrou populações inteiras. Aqui a gente pode dar mais um passo importante. Lewis, depois de se converter e se tornar um cristão famoso, ele acabou sendo meio que atacado em Oxford. Seu papel como um professor proeminente lá dentro acabou se tornando negativo. Ele não conseguia mais algumas vagas, ele sentia olhares estranhos, ele sentia que aquele ambiente já não era mais aconchegante como era para o Lewis ateu, por exemplo. Então, finalmente, em 1953, ele iria abandonar, depois de muitos anos lá dentro, Oxford. Ele iria lecionar em Cambridge. Na verdade, tomaria uma cadeira de literatura inglesa lá. Ele não ia ficar muito tempo, infelizmente, em Cambridge. Mas, segundo as cartas, ele também adorou a experiência lá. Algo que acontece durante este período, como eu disse, Lewis teve mais uma relação além da senhorita Moore. Foi desse período que surgiu a relação com Joy Davidman. Essa mulher mandava cartas para Lewis, era uma admiradora do seu trabalho, mandava diversas cartas. Ela morava nos Estados Unidos, tinha um marido, se envolveu com o marxismo, era uma ex-judia. Enfim, era uma amizade nada a ver, porque a vida do C.S. Lewis era monótona e a dela aparentemente um caos. Mas foi crescendo a amizade, ela era uma mulher muito perspicaz, escrevia muito bem, ganhou prêmios. Chegou num ponto onde ela visitou o C.S. Lewis na Inglaterra, conversou com ele, mas não havia nada aqui. Neste momento, realmente não havia nada. Ela retorna para os Estados Unidos, depois retorna mais uma vez para a Inglaterra, dessa vez separada. Ela queria morar na Inglaterra, porém ela não tinha cidadania para isso. Lewis, em um ato que recebeu crítica de seus amigos e espanto, aceitou se casar com ela no cartório para que ela recebesse a naturalidade e pudesse viver na Inglaterra. Ele fez isso porque, segundo ele, o casamento que valia perante os olhos de Deus era o da igreja e não do cartório. Eu não vou cair nos méritos dessa discussão, mas foi o que ele fez. Acontece que a relação era tão amistosa e tão boa que realmente começou a ter um ar de romance, admiração. Aí entram as suposições de que a Joy Davidman tinha interesse, porque Lewis era rico, querendo ou não, nessa época, mas também não vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, aquilo começou a se tornar um caso amoroso. Porém, Joy Davidman teve um câncer, descobriu que tinha um câncer gravíssimo, gravíssimo. E foi durante o período onde a relação entre os dois se tornou algo amoroso. E Lewis já era velho nessa época, era bem mais velho do que ela, na verdade. E um ato muito bonito, e inclusive vocês encontram isso num filme que o Anthony Hopkins interpreta C.S. Lewis, chamado Terras das Sombras, se não me engano. Lewis se casa com ela no leito do hospital, na cama. Ele encontra um padre para celebrar o casamento dos dois na cama. Ele achava que ela ia falecer, ela também achava que ela ia falecer. Porém, um tratamento deu mais alguns anos de vida para ela. Então, eles conseguiram aproveitar um tempo de casados. Lewis passou a vida sozinho, ele não imaginava isso de maneira alguma. Ele realmente era um solteirão, por assim dizer. Mas ficou extremamente feliz, extremamente feliz. Eles fizeram uma lua de mel, voltaram para a Irlanda, na terra natal de Lewis, mas infelizmente o câncer dela eventualmente voltou.
Ela iria morrer em 1955, se não me falha a memória, e isso marcou C.S. Lewis muito profundamente. Ele publica uma das suas obras mais tristes, que é a Anatomia de um Luto, durante esta época. Ali parece que é um C.S. Lewis que questiona a própria fé, porque a dor que ele sentia era tão grande de ter encontrado a felicidade num período inesperado, mas usufruído dela em tão pouco tempo e perdido, tirado dele repentinamente. Aquilo rasgou ele, mas na verdade o que a gente tira daquele livro é que a fé dele era ainda mais verdadeira. Um ano depois da morte de Joy Davidman, C.S. Lewis recebeu um diagnóstico de dilatação da próstata. Em 22 de novembro de 1963, ele veio a falecer. A influência de C.S. Lewis como um apologista cristão e como um escritor de fantasia é inegável e é gigantesca. Até hoje ele ainda vende milhares de obras, os seus filmes foram um grande sucesso, e a influência sua, a maneira como ele misturou a fantasia com o cristianismo, em uma linguagem acessível, simples e a sua explicação, independente de qual tipo de cristianismo, ele foi alguém muito importante. Inclusive teve uma influência muito grande em mim. Eu adoro os livros dele, leio a biografia dele toda vez que tenho a oportunidade e recomendo a todos, se não leu Nárnia, leia, se não leu alguma das obras dele sobre cristianismo, também leia, que são muito boas. Espero que tenham gostado do vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!